quer lá e quer se casar com uma pessoa. O pai vai lá e fala assim, não, eu não quero me casar, que minha filha se case com esse cara, porque a profissão que ele exerce, não vou nem dar uma profissão específica aqui, ó, mas a pessoa só recebe um salário mínimo por mês. Eu não criei minha filha para isso. Meus amigos, essa é uma recusa justa? É óbvio que não. Qualquer trabalho, desde que lícito, ele dignifica. Ele nunca retira a dignidade da pessoa humana, mas sim dignifica. E se você quer saber a minha opinião, até mesmo o trabalho, quanto menos paga, muitas vezes ele comprova ainda mais a dignidade da pessoa. Não é? Porque quando ganha muito, é muito fácil sujeitar a qualquer trabalho. Difícil é quando ganha pouco. Então, o trabalho mais simples, ele retira a dignidade da pessoa? Resposta, de jeito nenhum. O que seria um exemplo de recusa justa dos pais, o qual o juiz não superiria à vontade? Exemplo, a menina se apaixonou por um traficante e deseja se casar com esse traficante. O que ocorre, muitas vezes, no nosso país, se apaixonou por um bandido, vê lá a imagem do bandido. Isso é comum em nosso país. Aliás, pouca gente sabe disso, mas quando o maníaco do parque foi preso, famoso maníaco do parque aqui no estado de São Paulo, o que aconteceu? Ele recebia mais cartas de amor no momento que ele foi preso, no Brasil inteiro, do que os galãs da Globo recebiam. Então, se o Gianecchini recebia, estava no auge dele, 100 cartas, 200 cartas de amor, o maníaco do parque recebia por mês 300, 400, 500 cartas de amor. Então é comum isso. A menina se apaixonou, viu a imagem do bandido lá na tela da televisão, famoso, se apaixonou pelo bandido, quer casar. Ambos os pais falam de jeito nenhum, não. A menina quer casar, insiste, vai pedir ao juiz. Se coloque na posição do juiz. Você, como juiz, autorizaria esse casamento? Resposta, de jeito nenhum. Ok? E qual a terceira e última hipótese? Um menor de 16 anos de idade. Menor com menos de 16 anos de idade, menos de 16, pode se casar? Diz o Código no artigo 1520. Excepcionalmente, sim. Excepcionalmente, sim, em duas situações. Em caso de gravidez, essa primeira é indiscutível. Com que idade, professor? 15, 14, 13, 12? O Código não diz. Ou em caso de evitar o cumprimento de pena. Cuidado. Ambas as hipóteses, não é porque temos a situação de crime que o juiz vai autorizar, não é porque tem a situação de gravidez que o juiz vai autorizar. O juiz pode eventualmente recusar. Nessas duas hipóteses, não há que se falar autorização dos pais, fique bem claro. Quando a pessoa tem menos de 16 anos de idade, quer se casar em razão de gravidez ou para evitar cumprimento de pena, tem que ser requerida uma autorização judicial. Muitos senhores devem estar assistindo essa aula e se perguntando, peraí, professor, mas uma pessoa pode se casar ainda para evitar o cumprimento de pena? Eu já estudei isso aqui no direito penal, professor, você vai me desculpar, sua opinião está equivocada. Essa possibilidade não existe mais. A Lei 11.106 de 2005, ela revogou o Código Penal, lá os incisos do artigo 107 do Código Penal, que previam essa possibilidade. Não existe mais essa possibilidade do menor se casar com a pessoa que lhe agrediu, que lhe violentou, professor, isso vai me desculpar. Aí é que está, meus amigos, ainda continua existindo essa possibilidade. Os primeiros autores que se manifestaram a respeito desse assunto eram autores que só entendiam de direito civil ou só entendiam de direito penal e davam opinião ou com base só numa matéria ou com base só na outra. O que é necessário é nós temos uma visão, assim como Carl Engst tinha, como Marilyn Diniz tem, de que o direito é um sistema e que ele tem que ser visto como tal. Eu tenho que observar o direito e analisar o direito utilizando todas essas fontes que eu tenho. Aliás, célebre as lições de Cláudio Lima Max e Flávio Tartucci, baseados no estudo de Eric Jaime da Alemanha, no sentido que hoje eu tenho que fazer um diálogo entre as fontes. Eu não posso só trabalhar com um diploma, com uma lei ou com outra. Eu tenho que trabalhar com todas as leis. E hoje em dia, numa interpretação sistemática, é possível afirmar que ainda existe a aplicabilidade do dispositivo que permite que a pessoa se case para evitar o cumprimento de pena. Em que hipótese? Toda vez que o crime contra os costumes tiver natureza de ação penal privada. Antigamente você não fazia essa distinção, hoje em dia você tem que verificar. Esse crime que foi praticado contra o menor é um crime contra os costumes que tem a natureza de ação penal privada? É. Meus amigos, toda vez que eu estou diante de um crime que tem natureza de ação penal privada, se a vítima perdoa o seu ofensor, eu vou ter extinção da punibilidade da mesma forma. Que maior perdão uma vítima pode dar ao seu ofensor do que desejar se casar com ele? Se a vítima deseja se casar com o seu ofensor, está, sem dúvida alguma, perdoando. E se a outra pessoa aceita se casar, eu tenho o perdão aceito, hipótese de extinção da punibilidade que continua existindo no artigo 107 do Código Penal. Então essa é a leitura que você tem que ter. Antes da Lei 11.106 de 2005, não importava qual era a natureza do crime, existia a possibilidade da vítima se casar com o ofensor e extinguir a punibilidade, não importando a natureza do crime. Hoje em dia,
eu tenho que analisar. É um crime que tem natureza de ação penal privada? É. Que é a regra no caso de crime contra os costumes. A vítima deseja se casar com o seu ofensor e o ofensor está aceitando o casamento? Tá. É o perdão aceito. Eu vou ter extinção da punibilidade de direito penal e vou ter a possibilidade do casamento de direito civil. Não que nós gostemos dessa hipótese, dessa autorização, mas é o que está na lei. Ok? E por fim, professor, tem que ser analisado também se não há qualquer impedimento se esse previsto lá no artigo 1521 do Código Civil, impedimentos esses resultantes de parentesco, impedimentos resultantes de vínculo e impedimentos resultantes de crime, e também se não há qualquer causa suspensiva. Lembrando que as causas suspensivas não geram a invalidade do casamento. As causas suspensivas não proíbem o casamento. As causas suspensivas estão previstas lá no artigo 1523 do Código Civil. Se você observar o 1523, ele não fala que não podem casar, ele fala que não devem casar. É como se a lei desse um conselho. Quando você se encontra diante de uma causa suspensiva, a lei não quer que você se case. Se você se casar, o casamento não será nulo nem anulável. Será apenas imposta uma sanção de caráter patrimonial, que é a imposição do regime da separação obrigatória de bens. No próximo bloco, nós vamos continuar falando sobre esses assuntos, respondendo às 5 questões que foram enviadas pelos nossos alunos. Vamos agora, nesse segundo bloco, responder às 5 questões que foram enviadas pelos nossos alunos. Vamos à primeira questão. Professor, é possível casamento entre tios e sobrinhos? Opa, essa é uma questão interessantíssima. É possível o casamento entre tios e sobrinhos? Quais são as proibições que nós temos no Código com relação aos impedimentos resultantes de parentesco? Com relação à tua família, a nossa família, o que o Código Civil ele proíbe? Ele proíbe, em primeiro lugar, o casamento entre ascendentes e descendentes. Então, com relação aos teus parentes na linha reta, não importa o grau, o casamento é absolutamente proibido. Não existe qualquer exceção. Então, você não pode se casar com a sua mãe, com sua avó, bisavó, tataravó, vai embora. Filha, neta, bisneta, tataraneta. Professor, não pode ocorrer aqui no nosso país o que ocorreu lá com o Woody Allen, que se casou com a filha, de jeito nenhum. Esquece, adotivo ou não. O parentesco na linha reta, seja natural ou civil, seja decorrente de sangue, seja decorrente de adoção, ele é absolutamente proibido em nosso país, ok? E com relação aos seus parentes colaterais, que proibições nós temos? O Código Civil proíbe o casamento com os colaterais até o 3º grau. Então, quem estaria compreendido dentro dessa proibição inicial? Estaria compreendido os seus irmãos, não importa se são irmãos de mesmo pai e mesma mãe, os irmãos germanos, também conhecidos como irmãos bilaterais, ou até mesmo irmãos unilaterais. Então, por exemplo, é minha irmã, mas minha irmã só por parte de mãe. Não importa, o casamento é absolutamente proibido. E também o Código Civil proíbe o casamento entre os colaterais de 3º grau, que são quem? Entre seus tios e seus sobrinhos. Então, ou é o sobrinho querendo se casar com a tia, né? Ou é o tio querendo se casar com o sobrinho. Nós temos sempre essa situação. Um tio querendo se casar com o sobrinho. Então, eu não posso me casar nem com as minhas tias, nem com as minhas sobrinhas. Essa é a proibição do Código. Depois do 3º grau, 4º grau, aí está liberado o casamento independentemente de qualquer requisito. Quem seriam os seus colaterais de 4º grau? Tio-avô, temos os primos, tios-avós, temos os primos também de 4º grau, pouca gente sabe disso, mas o casamento com primos é sim liberado, casamento com os primos e também com os sobrinhos netos. E vejam, nós temos, falou em 4º grau, a permissão. A grande dúvida é, espera aí, professor, então a proibição vai até o 3º grau. 4º grau em diante foi liberado pela lei? Sim. Mas e o 3º grau? É verdadeiramente proibido? O Código Civil de 2002 manteve a mesma proibição que existia no Código Civil 16 do casamento entre tios e sobrinhos. Entretanto, já existia uma exceção ao Código Civil 16 e o posicionamento majoritário é que essa exceção não deixou de existir na vigência do Código Civil 2002. E qual a exceção é essa? Essa exceção é trazida pelo Decreto-Lei 3.200/41, que permite o casamento entre tios e sobrinhos, ou seja, entre colaterais de 3º grau, desde que seja realizada uma perícia médica. Perícia médica, professor? Exatamente. O objetivo da lei é evitar que nasçam filhos defeituosos. Quando o parentesco é muito próximo, existe essa grande possibilidade. Aliás, por que nós tivemos tanto reis, rainhas, imperadores malucos na história da humanidade? Porque na antiguidade era muito comum o casamento entre pessoas muito próximas. E a probabilidade de nascer pessoas
com problemas, com deficiências,